Estamos de volta com Bom para Todos. Aqui você tem espaço, bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui no Bom para Todos Mário Pedrazzoli. Ele é coordenador do Grupo Multidisciplinar de Desenvolvimento e Ritmos Biológicos da USP. Olá, Mário, muito obrigada pela sua participação. Olá. Eu gostaria de saber como é feito o trabalho realizado pelo grupo de vocês multidisciplinar de Desenvolvimento e Ritmos Biológicos da USP. O que a gente faz é pesquisa científica nessa área de ritmos biológicos e sono, principalmente. Então, nós trabalhamos com vários alunos de pós-graduação, fazendo pesquisa, e também temos um trabalho de informação da comunidade sobre aspectos do sono e dos ritmos biológicos. Mário, quais são os principais distúrbios do sono? Eu diria que os principais, por serem os mais comuns na população, são a apneia do sono e insônia. A apneia do sono, um estudo em São Paulo que a gente fez nos últimos anos, a gente verificou que aproximadamente 40% da população apresenta esse distúrbio, principalmente os homens. A insônia também ela é muito prevalente na população, e mais principalmente as mulheres. Mário, o ronco, ele é um dos sintomas da apneia. Que orientação o senhor daria a uma pessoa que ronca muito à noite? Pessoas que roncam são pessoas que estão acima do peso normal. Então, o primeiro conselho seria esse: emagrecer, né? Porque a gordura se acumula em volta da garganta e dificulta a passagem do ar durante a noite. De qualquer forma, é bom procurar um médico para ver se esse ronco está sendo acompanhado de paradas respiratórias, as quais a gente chama de apneia, né, durante o sono, que são essas paradas respiratórias atrapalham muito o segmento do sono e prejudicam a vida do sujeito como um todo, né? Quais são os prejuízos, os riscos que a apneia tem, Mário? A apneia pode causar pressão alta, pode causar distúrbios de memória, e a pessoa se sente cansada durante o dia. Geralmente, o que eu escuto as pessoas dizendo uma coisa muito comum: tem gente que acha que dorme super bem, porque dorme em pé, dorme assistindo TV, dorme no farol. Então, quando uma pessoa me fala isso, eu já sei que ela tem um problema durante o sono da noite, e provavelmente é a apneia, porque ela não dorme de noite, então ela fica com sono ao longo do dia, né? Totalmente o contrário do que as pessoas dizem. Exatamente. Mário, nós somos às ruas, vamos ouvir agora a primeira pergunta da população sobre o assunto. Quantas horas é melhor dormir por noite? O que eu posso falar é o seguinte: a maioria da população dorme entre 6 e 9 horas e se sente bem, né? Mas algumas pessoas dormem menos que isso e se sentem bem, né? Tem pessoas que dormem 4 horas por noite e se sentem muito bem. Porque o grande indicativo de quantas horas se deve dormir por noite é como a pessoa se sente durante o dia. Então, se ela dorme 4 horas e se sente muito cansado, é pouco. Obviamente é pouco. Tem gente que dorme 10 horas e ainda não é suficiente, ela ainda está cansada. Então, o que eu posso falar é isso, que a duração do sono é uma característica muito individual, é de cada um. Como garantir essa qualidade do sono? Em primeiro lugar, entender que o sono é importante para a vida. Viver bem é dormir bem. Então, em primeiro lugar, dá importância ao sono. Dormir a hora que tiver sono, não tentar estender a hora de dormir, não ficar muito exposto à luz durante a noite, porque isso atrasa um pouco a hora de a gente dormir, e tentar dormir o suficiente para se sentir bem no próximo dia, né? Vamos ouvir a próxima pergunta. Quem não dorme muito bem pode ter alguma doença? Não, pode ter, muito provavelmente, né? Mas existem mais de 100 doenças de sono, então saber qual que é, só o médico pode saber mesmo, né? Quais as mais comuns, Mário? Então, a mais comum que eu falei é insônia e apneia de sono, mas a gente tem, como você falou, bruxismo, a gente tem uma doença que se chama narcolepsia, a gente tem doenças de movimento, síndrome das pernas inquietas, por exemplo. Isso é muito comum também. Que é uma doença muito comum, 5% da população apresenta essa doença, né? Sonambulismo, mas de qualquer forma, assim, se a pessoa não dorme bem, o que eu sugiro, e durante o dia sente sono,
Né? Se sentir sono durante o dia, tem que procurar um médico. Vamos ouvir agora a pergunta da Maria José. Eu queria saber se as pessoas estressadas, elas dormem mal. O estresse atrapalha o sono, mas não necessariamente esse atrapalhar é negativo. Porque o que o cérebro está fazendo ao não dormir, ao atrasar um episódio de sono? Ele está tentando resolver um problema, que às vezes é necessário. Então isso não necessariamente é ruim. Se torna ruim quando? Quando ele é crônico. Se não dormir uma noite, tudo bem. Mas aí um mês, 6 meses, 1 ano sem dormir direito, então isso já prejudica a saúde. Vamos ouvir a próxima pergunta. Mesmo quando a gente dorme cedo e acorda cansado, por que isso acontece? Então, quem dorme cedo e dorme bastante, e acorda cansado, alguma coisa está acontecendo durante a noite que a pessoa não percebe. Então, que pode estar acontecendo? Então, a maioria dos distúrbios de sono, a pessoa não percebe que tem problema à noite, porque ela não acorda. Quer dizer, ela tem um acordar que é muito rápido, que dura às vezes nem 1 segundo, mas isso já piora a qualidade do sono. Então, quem tem pernas inquietas não percebe que está mexendo a perna, por exemplo. Quem tem apneia do sono não percebe que acordou. Então, a pessoa acha que dormiu a noite inteira, mas de fato ela não dormiu. Então, se ela acordar cansada, das duas, uma, ou ela tem um problema de sono, que está atrapalhando a qualidade do sono ao longo da noite, ou ela está dormindo pouco. Vamos ouvir mais uma pergunta das ruas. Uma pessoa que tem esse mau sono, que dorme muito mal, é por causa da idade ou acontece isso por qualquer pessoa, assim, por criança, jovem, ou é só por idoso? Eu vou falar, o idoso, o sono dele tem um padrão diferenciado do resto da nossa vida, né? Então, o que a gente sabe que o idoso, ele tem um padrão de sono que a gente chama, que é fragmentado, ou seja, ele acorda várias vezes durante a noite, né? Mas isso não é uma doença e não é problema nenhum, né? Então, se acordou à noite e não consegue mais dormir, levanta, vai fazer alguma coisa, vai ler um livro, espera amanhecer, vai fazer uma caminhada, porque o sono é assim mesmo. Então, como eles costumam comparar o sono, esse sono, com o sono que eles tinham alguns anos antes, ou o sono da juventude, a sensação que eles têm é que o sono está péssimo, né? Mas, na verdade, não está. Vamos para a próxima pergunta. Eu gostaria de saber o que causa insônia e quando, assim, se eu ficar uma noite sem dormir, isso é considerado insônia? Muita coisa pode causar insônia. Problema de dinheiro, preocupação, algum problema de funcionamento do cérebro. Muita coisa pode causar insônia. Uma noite sem dormir não tem problema. Não tem problema, o organismo tira de letra e no próximo dia. Agora, se isso for crônico, se acontece muitas vezes, aí tem que se chamar a atenção. Vamos ouvir mais uma pergunta. Por que não pode acordar um sonâmbulo? Ele tem tratamento, tem cura? Acho que isso é um mito, né? Não tem problema nenhum acordar um sonâmbulo, inclusive é bom acordá-lo se ele estiver numa situação perigosa de ameaça do próprio organismo, acorda e coloca ele na cama de volta. É a melhor coisa a se fazer. Tratamento tem. Então, todos os distúrbios, todas as doenças de sono têm tratamento. Então, existem dezenas, centenas de médicos do sono no Brasil e acho que as pessoas precisam aprender isso, né? Que tem médicos especializados em cuidar do sono das pessoas. Vamos ouvir a próxima pergunta. O problema de sono dá para tratar com remédio ou tem outro jeito? Dá para tratar com remédio, mas não é aconselhável. Então, quem tem uma insônia muito grave, o médico deve dar a droga por 2 semanas, 1 mês no máximo, para aliviar o sofrimento dessa pessoa e a angústia de não dormir, mas o melhor tratamento é o tratamento que a gente chama comportamental, ou ensinar a pessoa a dormir direito. Vamos ouvir agora a pergunta do Valdir. Eu não durmo bem à noite, a minha esposa fala, né, que eu ronco à noite, até dar uma cochilada assim já estou roncando, então eu tenho problema de apneia. Gostaria de saber se tem mais alguma coisa que eu possa recorrer para melhorar a minha situação. Então, a apneia do sono tem que ser tratada.
Não, a pessoa quem tem apneia do sono grave e não se trata, o que está acontecendo? Ela está botando a saúde dela em risco. Ao longo do tempo, a tendência dela é morrer muito mais cedo que uma pessoa que não tem apneia. Porque ela não vai ter um sono de qualidade, não ter um sono de qualidade prejudica a vida. Quem percebe a apneia é a mulher, percebe a apneia do marido, porque a pessoa mesma, ela não percebe. Então a pessoa que está do lado escuta roncar, percebe que a pessoa às vezes fica engasgada, né? Parece que ela está se afogando, e exatamente esse é um episódio de apneia. E a pergunta do Daniel é exatamente sobre dormir bem. As pessoas que dormem mais vivem melhor, demora mais para morrer? Então, sim. Dormir, é isso que eu falo, dormir bem é viver bem. Então, dormir bem é ter um dia cheio de energia, cheio de ideias, com o cérebro capaz de pensar, com felicidade. Então, dormir bem é viver bem. E quem dorme bem, vive mais também. Mário, eu gostaria que você deixasse uma dica, por favor, às pessoas interessadas neste assunto. Podem olhar o nosso site na USP, que tem bastante informação sobre isso também. Tá? Existe um livro publicado no Brasil, Medicina e Biologia do Sono, que traz bastante informação também. E a gente na USP agora está desenvolvendo um projeto que chama Um Dia na Vida, que mostra como o nosso organismo oscila ao longo de 24 horas. Muito obrigada pela sua participação, Mário. Obrigado. Além dos adultos, as crianças também apresentam distúrbios do sono. Uma pesquisa feita com 11 mil crianças na Faculdade de Medicina Albert Einstein dos Estados Unidos relacionou distúrbios respiratórios do sono com problemas comportamentais e emocionais, como hiperatividade, agressividade, ansiedade e depressão. Voltamos já!